mente era um foguetão. Na garupa aquele rabetão, multistrada e conexão. Eita, que menor vilão, toma conta da situação. As danadas choram que é peão, tumultua logo o coração. Eita, que menor vilão, toma conta da situação. As danadas choram que é peão, tumultua logo o coração. Eita, que menor vilão, toma conta da situação. As danadas choram que é peão, tumultua logo o coração. Oi pessoal, então vamos lá para uma breve correção aí das atividades sobre o Rousseau e o Hobbes. Então, a primeira eram 3 perguntinhas, né? Uma para vocês escreverem e 2 de alternativa. Então, a primeira aqui explica com suas próprias palavras a diferença entre as concepções de natureza humana no pensamento de Jean-Jacques Rousseau e Thomas Hobbes. Então, o que vocês vão ter que fazer, né? Pensar em como que o Rousseau e o Hobbes entendem a natureza humana, qual é o significado que eles dão para a natureza humana. Então a resposta estava nesse slide aqui, né? Tem essa tabelinha que vai estar dividindo qual é a ideia do Hobbes sobre a natureza humana e qual a ideia do Rousseau sobre a natureza humana. E aí vocês escreviam aí com as palavras de vocês. Para o Hobbes, a natureza humana é individualista e egoísta, né? E no estado de natureza, os homens vivem uma guerra de todos contra todos. Já para o Rousseau, a natureza humana é fonte da liberdade e da igualdade. E no estado de natureza, os homens são livres e iguais entre si, vivendo em paz e harmonia. Então, essa é a diferença entre os dois filósofos, como eles entendem o que é a concepção de natureza humana para eles. Na número 2, era uma questão do Enem de 2018, em que o Enem ele te dá então 2 textos para você ler e analisar. Um texto do Hobbes e um texto do Rousseau. E aí, está falando aqui no texto do Hobbes. Tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança senão a que lhes pode ser oferecida por sua própria força e invenção. Pessoal, eu dou uma dica para vocês. Chegando no Enem, vocês não vão ter muito tempo de ler todos esses textos aqui. Vocês vão lá ver, ó, Hobbes e Rousseau. Já lembra dos dois, já lembra mais ou menos da ideia dos dois filósofos aí. E aí, que vai direto para a questão que a questão está pedindo. Os trechos apresentam divergências conceituais entre os autores que sustentam o entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma... Então, quer dizer, o que ele está querendo de vocês? Que tanto Rousseau como Hobbes, eles têm o quê? Divergências conceituais. O que é uma divergência conceitual? É que eles discordam em relação a algum conceito, né? Como vocês viram aqui, eles discordam do conceito de natureza humana. Para o Hobbes, a natureza humana é uma coisa, para o Rousseau, a natureza humana é outra coisa. E aí, não só isso, existem várias divergências. E aí aqui, né, sobre o que a pergunta está falando? Qual divergência conceitual? Segundo o qual, a igualdade entre os homens está em razão de uma, então quer dizer, esses dois filósofos, eles discordam entre si sobre a questão da igualdade entre os homens. Então, para o Rousseau, a igualdade entre os homens se dá em razão de uma que, né? E para o Hobbes, se dá em razão do que essa igualdade entre os homens? Então, há uma predisposição ao conhecimento, a submissão ao transcendente, a tradição epistemológica, condição original ou vocação política. Então, qual que é aqui a resposta? A resposta é condição original. Por quê? Porque pro Rousseau e pro Hobbes, eles vão discordar entre si do que significa natureza humana. Lembra que eles discordam do que significa natureza humana? Pro Rousseau, a natureza humana é fonte da igualdade. E pro Hobbes, a natureza humana é fonte da desigualdade, né? Já para o Rousseau, a fonte da desigualdade seria a criação do Estado, né?
Então aqui a resposta é a D, condição original. O que é condição original, em outras palavras, traduzindo, né? Condição original é a natureza humana. Que eles vão divergir entre esse conceito traduzido. E a 3, olha lá, é sobre o Rousseau. Então tem aqui uma citação do Rousseau. E aí tá perguntando, a respeito da citação de Rousseau, é correto afirmar. Então, quer dizer, você já sabe quem é Rousseau, você já lembra do Rousseau, mas vamos ler aqui, né? O homem nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros. Se crê senhor dos demais, não deixa de ser mais escravo do que eles. A ordem social é um direito sagrado, serve de base a todos os outros. Tal direito, no entanto, não se origina da natureza, funda-se, portanto, em convenções. Então eu vi que alguns de vocês colocaram a A, né, que o Rousseau se aproxima do pensamento absolutista, que atribuía aos reis o direito divino de manter a ordem social. Não é a A. Talvez vocês tenham se confundido, porque aqui ele está falando de um direito sagrado, né? Mas para o Rousseau, essa ordem social, ela não tem nada a ver com você dar um direito para um rei. Não, o Rousseau está defendendo que todos os homens têm os mesmos direitos, tá? Então não pode ser porque, vamos lá, ó, lembra? Tá aqui. Quem se aproxima do pensamento absolutista é o Thomas Hobbes. Era o Hobbes que defendia uma ideia de que você tinha que criar um Estado com a presença de reis. O Rousseau se aproxima do ideal de república, né? Quer dizer, a res pública, a coisa de todos, em que o todo é soberano com relação a cada uma das partes. Quem é esse todo? São todos os cidadãos. Na república, todos os cidadãos participam, né, das decisões, supostamente, né, nesse ideal de república aí, é que todos os cidadãos sejam iguais entre si e participem com ele, você ouve as músicas e álbuns que das estão decisões, bombando, além daquelas mais tá? antigas que estão sempre então com o você. Rousseau, ele é Baixe contra, YouTube ele é Music totalmente e teste contra o grátis o absolutismo. Music Premium, Então não pode sujeito ser às essa. restrições. Não pode ser a, tá? Porque o Rousseau, ele é contra o pensamento absolutista. A B, filia-se ao pensamento cristão por atribuir a todos os homens uma condição de submissão semelhante à escravatura. Ele atribui, né, a uma condição. Ele atribui aos homens uma condição semelhante à escravatura, né? Ele fala. Bom, mas pro Rousseau, que ele vai pensar mais na liberdade do que na escravatura, né? Ele vai estar pensando mais na liberdade do que na escravatura. A C, filia-se ao pensamento abolicionista por denunciar a escravidão praticada na América ao longo do século XIX. E aí é o que eu chamei a atenção de vocês na aula, né? Que tá aqui, esse slide aqui, falando bem empática com vocês em relação a que esses filósofos da Revolução Francesa, eles não se importaram nem com o direito das mulheres e nem com o direito dos africanos que estavam sendo escravizados nas colônias. Então nunca pode ser aquela, nunca pode ser essa aqui, de que ele vai se filiar ao pensamento absoluto. Ele nunca denunciou a escravidão, tá? Rousseau. D. Aproxima-se do pensamento anarquista que estabelece que o Estado deve ser abolido e a sociedade governada por autogestão. Não, o Rousseau, ele era o que ele está propondo? Ele quer criar uma solução, né, que devolva aos indivíduos a condição de liberdade e de igualdade, mas a solução do Rousseau é através da criação de um novo pacto, né, um novo Estado, uma nova forma de Estado, que seria a República, né? Que seria o que ele chama aí de vontade geral. Então o Rousseau, ele é favorável que exista um Estado de poder central, né? Ele não é favorável que esse Estado não exista. E aí, aproxima-se do pensamento iluminista ao conceber a ordem social como um direito sagrado que deve garantir a liberdade e a autonomia dos homens. Então olha que interessante, né? Aqui ele está falando que a ordem, no texto, né, a ordem social é um direito sagrado. E na E, ele também está falando a mesma coisa, ó, a ordem social é um direito sagrado, né? Olha lá, que deve garantir a liberdade e a autonomia dos homens. Então, quer dizer, lembra que o Rousseau, ele está
todo tempo pensando que esses homens, eles nascem livres, né? Eles nascem livres e a partir do pacto, a partir de um primeiro pacto, eles se tornaram desiguais e escravos. Então, o que ele quer? Ele quer que se construa um novo Estado, que garanta um novo pacto, que garanta a esses homens essa liberdade novamente, essa igualdade de novo, né? E aí, lembrando aqui que ele tá falando aqui né? Aproxima-se do pensamento iluminista. É só vocês lembrarem, né, que o Rousseau, ele tá bem aqui na Revolução Francesa, nesse período, né, estando aí influenciando a Revolução Francesa, e uma das características desse período é o iluminismo, a Idade Moderna e o iluminismo, tá? Então o Rousseau, ele pode ser considerado um filósofo que sim, se aproxima do pensamento iluminista. Tá? Então essa daqui, pessoal, número 3, a respeito da citação de Rousseau, é a correta, tá? O Rousseau aproxima-se do pensamento iluminista ao conceber a ordem social como um direito sagrado. Igualzinho o texto, a ordem social é um direito sagrado. Deve garantir a liberdade e a autonomia dos homens, porque o Rousseau estava preocupado em que esses homens tinham como direito sagrado de serem livres, né? Como direito fundamental de serem livres e de serem iguais. Então é isso, galera. Fico por aqui, até a próxima. Com vocês, RF3. É que é só pra retificar, tá?